quero ler com os irmãos aqui em Lucas, capítulo 8, versículo 38 em diante, que diz assim: O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele, anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus. Que palavra, né? Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Aleluia. Então é isso que este jovem aqui, João, o irmão João, vai falar. O que Jesus fez na sua vida. Tá bom? Vou passar aqui a palavra para ele e ele vai contar para vocês. Beleza? É com você, irmão João. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos que acabam de me ouvir, Senhor Jesus, Pai querido, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala mais alto, pá. Glória a Deus. Amados irmãos e as pessoas amigas também que estão me ouvindo, esta maravilha de acontecimento na transformação da minha vida aconteceu na estrada. Eu trabalhava de tarde. Eu fazia a linha de Pindaré Santa Inês. Quando eu comecei a descobrir a Jesus. Quando eu comecei a descobrir a Jesus, eu passei a clamar a Ele. Eu conhecia Jesus, mas eu não temia Ele. Eu não fazia a vontade dEle. E aí eu bebia. Quando amanhecia o dia, eu estava todo trêmulo, dentro do carro trabalhando, os passageiros conversando lá atrás. Eu passei a clamar ao meu Deus. Digo: Senhor, tira esta bebida de mim, meu Pai. Tira. Eu me lembro bem como se fosse hoje que eu dizia: Senhor, não é esta a vida que eu quero para mim. Não é esta a vida. Eu quero uma outra vida dada por ti. Faz com que eu seja abandonado deste vício. Eu fumava, eu bebia e às vezes eu até provei as drogas. Toda vez que eu bebia, eu provava as drogas. Eu estava em desespero. E eu pedi para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu tenho conhecimento desta palavra maravilhosa, igual aquele cego clamou na beira do caminho: Jesus, tem misericórdia de mim. Foi esta palavra que eu usei, meus amados irmãos. Senhor, Ele me ouviu. E eu clamava, eu clamei no dia, eu clamei no outro. Os passageiros estão conversando lá atrás. E eu estou aqui agarrado no volante, de olho na estrada. E dizendo, e de olho no meu Jesus, na misericórdia do meu Jesus. Eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Faz com que eu abandone este vício. Faz com que eu abandone. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço esta maravilha, uma mudança de vida. E Ele me ouviu. Amados irmãos e ouvintes desta palavra, Jesus me ouviu. Quando nós clamamos a Ele, Ele está bem pertinho de nós, nos ouvindo, nos socorrendo. E Jesus me socorreu. Eu pedi socorro, sozinho, só no pensamento. Eu pedi socorro a Ele e Ele me acolheu. E aí, quando foi um dia de domingo, amados irmãos e amigos que ouvem esta palavra, este testemunho maravilhoso, um dia de domingo, porque Deus assegura corretamente aquela palavra que foi pedida para Ele. Um dia de domingo eu estava trabalhando,
eu estava trabalhando. E aí quando foi meio-dia, eu já estava embriagado. Eu já estava embriagado. E aí, de repente, num lugar, na Pitombeira, eu trisquei num carro de um colega. Jesus, ele faz direitinho na vida do criado, na vida do ser humano, na vida do seu filho. Ele faz direitinho. E ele disse, eu vou agir na tua vida por aqui, porque nunca mais tu vai beber. Nunca mais tu vai abandonar este Deus. E aí eu trisquei no carro. E nesse triscar do carro, a polícia passa. A polícia passa. E aí para. E aí naquele movimento e tal, eu me lembro que a mulher, a policial, perguntou, o senhor está embriagado? Eu disse, perfeitamente. O senhor sabe que o senhor vai preso? Eu disse, sim, senhora. Esta foi a palavra que eu disse. E me botaram no camburão. Eu fui. A única coisa que eu disse para ela, eu digo, este carro é de um sargento. Bota ele lá no quartel e avisa para ele. E eu fui preso. Eu fiquei 2 dias preso. 2 dias. Quando eu melhorei, meus familiares andavam atrás de mim, a minha irmã, até que ela conseguiu encontrar o carro. E através do carro, ela foi até a delegacia e me encontrou lá. E ela procurou, lá tinha uma finança para pagar. E ela pagou aquela finança. E ela saiu. E quando o policial me chamou, ele disse, Sr. João Batista, o senhor está solto. O senhor está solto. Que eu saí, meus amados irmãos, que eu saí do lado de fora do portão, com aquela ansiedade, com aquela coisa dentro de mim, mas o meu pensamento só no meu Senhor Jesus. Jesus já estava transformando a minha vida naquela hora. Aquela hora, eu já estava com a vida transformada. Eu digo, Senhor dos Exércitos, Pai querido, eu levantei a mão do lado de fora do portão. Eu não me importava que alguém passava, alguém dizia, e estou aquilo. Não, eu não me importava. E eu levantei a mão para o céu e disse, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu toco bebida na minha boca. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. A partir daquele dia, até hoje e para sempre, nunca mais eu toquei bebida. Nunca mais. E foi uma alegria, voltei para casa com meus policiais, para meus familiares, para minha mãe, para meus irmãos, principalmente José Ribamar, que é meu irmão de sangue, meu irmão da fé. Hoje ele é missionário e sempre ele vinha lutando comigo, pedindo, aceita Jesus, aceita Jesus. Mas Jesus tinha um objetivo na minha vida, Jesus tinha um propósito na minha vida. Glória a Deus. E foi essa hora que ele me libertou. E passava lá, te chamava, né? Na tua casa, Ele passava, José Ribamar, ele passava na minha casa e chamava. E eu fiquei mais ou menos de 8 a 10 meses sem procurar a igreja. Agora, abandonado, eu abandonei a bebida. Não bebia. José Ribamar me passava aqui na minha casa e disse, vamos embora. E quando foi um dia, Jesus, ele trabalha na nossa vida, mas também ele tem a hora determinada de salvar nossas vidas. Na hora certa. Na hora certa. E aí, ele passou na minha casa e convidou, ele disse, vamos embora. Nas proximidades da minha casa, a congregação, e eu cheguei a assistir o culto, maravilhado, não aceitei. Fui a segunda vez, e a terceira vez eu já preguei e eu não deixo. E quando foi a terceira vez ele me convidou, ele disse, vamos para a igreja. E eu fui para a igreja e eu ouvi as palavras. E quando o irmão fez o apelo, eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus no meu coração. Eu aceitei Jesus. Eu pedi a Ele que perdoasse meus pecados. Eu pedi a Ele
a graça da sua salvação, a misericórdia de suas vidas. E eu fui transformado. Eu fui transformado na palavra de Deus. Jesus transformou. Eu me lembro naquela hora, os pedidos que eu dizia na estrada: Jesus, não é esta a vida que eu quero. E Ele me deu a vida que eu quero. É a vida com Jesus. Só a vida com Jesus nos salva, nos liberta do pecado, nos liberta do vício, da embriaguez. E assim por diante. Eu fui libertado aquela noite. Graças, meu bom Deus. Graças a Jesus. E eu passei a congregar. Tanto fazia meu irmão passar, como não, eu ia para a congregação. Mas eu quero te falar uma coisa, amigo ouvinte desta palavra, irmãos que acabam de me sentar na sua poltrona e estão ouvindo este testemunho. Eu fiquei fumando. Escondido, né? Escondido do povo aqui na terra. Mas de Deus não. De Deus não. Eu não comprava cigarro. Que eu falei para um irmão que eu ainda estava fumando. Ele disse: diminui. Me lembro demais. Na cabine do carro dele. Ele disse: diminui. E eu fiz isto. Eu diminuí. Jesus está operando. Cada sinais que eu andava era Jesus operando na minha vida. E quando eu chegava da igreja e eu acendia um cigarro, eu dava 2, 3 tragos e jogava fora. No dia seguinte, novamente. E no terceiro dia, meus amados irmãos e ouvintes desta palavra, eu peguei o cigarro e coloquei na mão direita com um isqueiro. E no meu quintal tinha um varal que ainda hoje tem, um varal de roupa. E eu coloquei as minhas mãos para o céu, em cima daquele varal, e clamei ao meu Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu clamei pela bebida, tu me acudiste, tu me tiraste, Pai querido. Tira este vício maligno que está acabando com a minha vida. Tira, Jesus, este vício, para que eu nunca mais eu fume. Oh, Senhor dos Exércitos, Pai querido, Jesus trabalha em nossas vidas. Jesus trabalha na minha vida, trabalha na tua vida. Pessoas amigas que estão me ouvindo. Jesus trabalha em nossas vidas. Se você pedir algo para Ele, Ele já tem o fé, né? Quando você disser bem, Ele está fazendo presente bem perto de ti. Ele para te acudir. Clama a Ele, como eu clamei. Clama. Amigo ouvinte desta palavra, que está me ouvindo esse testemunho, clama tu também. Aí deu para uma Jesus dor. te salvar. Aí deu uma dor, né? E aí, meus amados irmãos, eu clamei ao meu Jesus, com o cigarro na mão e o isqueiro, levantei as mãos para o céu. Eu digo: Senhor, tu já me acudiste, tu já salvou a minha vida do vício da bebida. E eu te peço esta hora, salva, tira este vício de mim. Oh, amados irmãos e ouvintes desta palavra, Senhor, eu senti uma dor. Deus provocou. Deus, o meu Pai maravilhoso, o teu Pai, o nosso Pai poderoso. Parecia um ventilador rodando aqui no meu peito. Parecia um ventilador. E cada mais funcionava, é como se mudasse a rotação, número 1, número 2, número 3. Funcionava cada mais. Oh, amados irmãos e ouvintes desta palavra, eu fui maravilhado. Eu só peguei o cigarro aqui e joguei para o fundo do quintal com isqueiro e tudo. Eu nunca mais achei ele. Eu nunca mais senti dor nos meus peitos. E eu nunca mais fumei. Glória a Deus. A partir daquela hora, glória a Jesus, nunca mais fumei. E aquela dor que eu senti naquele momento era a dor da libertação. Aleluia. Era a dor da libertação da minha vida. E aí eu terminei e eu entrei para dentro. Eu esqueci daquilo tudo que tinha acontecido naquela hora. Eu esqueci da dor, parou a dor. E eu esqueci. Eu só me lembro quando
eu estou dando testemunho desta palavra. Eu fui libertado pelo Pai. Eu fui libertado pelo nosso Senhor, Pai querido, Jesus Cristo amado, que está no céu de glória. Eu fui libertado da vida, do vício. E hoje eu conheço, amados irmãos, da palavra de Deus. Hoje eu conheço a palavra de Jesus, um livro que um dia eu desprezei. E foi me dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela que nos liberta. A palavra, quando mais eu leio a palavra hoje, mais eu tenho curiosidade em descobrir mais capítulo, mais versículo. Experimente você também. Leia a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras. Olha só, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Diz o Senhor Jesus dos Exércitos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam do nosso Jesus Cristo. Ele deixou essas palavras de conforto para nós se abençoar na palavra de Deus. Diz outra palavra em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eita, glória. Eu fui liberto por esta verdade, eu fui liberto por esta palavra. E eu estou aqui esta hora dando esse testemunho para ti, para tu ver, para tu saber como é transformada a nossa vida. Que nossas vidas só é transformada pelo nosso Pai Celestial. Deus Pai, quando você pede, quando você clama a Jesus, Ele se faz presente bem pertinho de você. Lá em Jeremias 3:33, né? Isso. Clame a mim. Clame a mim. E eu te responderei. E eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes, né? Grandes e ocultas que não sabes. Isso. Clame-se, clame ao Senhor, porque eu clamei naquele carro. Eu clamei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pedi socorro para Jesus. Senhor, tem de misericórdia. Só falando no juízo, porque eu estava num carro e aí os passageiros conversando lá atrás. E eu clamando, Senhor, tem de misericórdia de mim. Não é esta a vida que eu quero. E não é esta a vida que tu quer, amigo, que ouve esta palavra. Não é esta a vida. Por isso eu te digo, clama a Jesus, clama ao Senhor, clama a Ele, que Ele te faz presente imediatamente e salva a tua vida e te dá o que tu precisa. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Exatamente. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Este foi meu testemunho, Senhor. Senhor, este foi meu testemunho, amados irmãos e amigos desta palavra, que está me ouvindo esta hora. Hoje eu sou uma pessoa maravilhada. Hoje eu não perco nenhum culto. E eu estou sempre com esta palavra em mente, pedindo ao meu Senhor Jesus, maravilhado na palavra, toda hora, todo dia eu estou, leio um capítulo e um versículo e me maravilho. Faço minhas orações e peço a benção. E Jesus procedeu, depois que eu fui libertado destes vícios, Deus operou milagres e maravilhas na minha vida. Eu pedi a minha aposentadoria, eu pedi, digo, Senhor, eu não aguento mais trabalhar, eu já estou muito velho. Providencia, eu vejo o pessoal comentar, eu vejo, estou falando com Jesus. Eu digo, Senhor, nas minhas orações, eu digo, Senhor, dai a minha aposentadoria. Eu vejo os pessoal ao meu redor comentando que demora anos e anos. Providencia a minha aposentadoria, dada por ti, meu Pai querido. E quando foi, com 2 dias, eu completei 60 anos.
E eu de joelho dobrado e pedindo as bênçãos para o meu Senhor. E eu fui no homem que aposenta. Advogado. Hum? Advogado? Advogado. Eu fui no advogado. E aí eu mostrei os documentos para ele. E ele disse, deixa aqui, que eu vou arquivar e vou botar no sistema aqui e vou fazer rodar. Deixa aqui. Isso era um dia, eu não me lembro, mas era, eu com 8 dias, não deu 8 dias, meus amados irmãos. Jesus, ele é maravilhoso. Quando nós dobramos os joelhos, nós pedimos, nós é como te disse ainda agora, se tu clamar a ele, ele te faz presente bem do teu lado. Se tu pensar que ele está longe, ele está perto, te ouvindo. E Jesus me ouviu. Eu estava na casa da minha irmã, quando o advogado passou. Ele disse, seu João, eu digo, opa. Ele disse, vai lá, chegou. Eu digo, senhor, não brinque, senhor, com coisa séria. Não brinque com coisa séria. Não, senhor, tal. As pessoas ao meu redor diziam que era de ano em ano e tal. E eu observava também as pessoas que aposentavam de ano em ano. Ele disse, vai lá. E eu fui. Só que imediatamente. O milagre de Deus é rapidamente. É rápido. O milagre de Deus é rápido. Ele via que eu necessitava daquilo. Ele viu que eu necessitava. E ele vê também como tu necessita. Clama a ele. E aí eu fui lá no advogado, no escritório do advogado, e aí ele puxou a carta de aposentado. João Batista, Deus Pai maravilhoso. Ele opera milagre em nossas vidas. E eu olhei a folha e estava lá, aposentado, João Batista Tavares Pereira. Que alegria, hein? E eu fiquei muito alegre. Eu fiquei muito alegre e eu agradeci a Deus o milagre que ele tinha acabado de fazer pela minha vida. O milagre que ele tinha acabado de fazer. E ele continuou operando o milagre. Ele continuou. E ainda continua, né? Ainda continua. Exato. O milagre continua. E eu dobrei meu joelho, agradecendo nas minhas orações. Como ainda hoje, eu continuo agradecendo a meu Deus por tudo que Ele me deu. E eu estava de pé, perna cansada. Eu digo, Senhor dos Exércitos, ouve-me. Eu preciso de um transporte, Pai. Eu preciso de um transporte. Eu não aguento mais andar de pé. Me dá um transportezinho para mim ir na casa da minha mãe, para mim ir num culto, para mim viajar para do outro lado do rio, para fazer a palavra, para pregar a palavra de Deus. Fazer a obra. Que eu ia muito na garupa dos outros. E eu queria meu próprio transporte. E eu, o meu irmão aqui, que trabalhava na Maranhão Moto, ele disse, faz o consórcio. Ele já tinha me oferecido várias vezes anteriormente. Eu nunca quis. Quando foi esse dia, ele me ofereceu. Ele disse, eu digo, faça. Faça. Eu fui atrás dele lá na empresa. Eu fui atrás dele. Quando eu recebi meu primeiro pagamento. Eu fui lá na empresa e disse, ele sorriu, ele disse, eu vim fazer meu consórcio. E fiz o consórcio. Em nome de Jesus, graças a Deus. E aí ele abriu a maravilha, um milagre na minha vida. Paguei a primeira, paguei a segunda. Quando foi na terceira, o próprio meu irmão, ele ligou para mim e disse, irmão, tu foi sorteado. Tu foi sorteado. E não vai precisar pagar lance nenhum e nem documento, de graça, morto para ti. E eu dobrei meu joelho. E eu agradeci, meu Deus, Senhor, obrigado pelos milagres que tu está fazendo em minha vida. Obrigado, Jesus, porque só Jesus faz milagre em nossas vidas. Não tem outro Deus. Ainda queria desistir, né? Ainda queria desistir. Ainda queria desistir. Mas ele ainda não fosse, o Senhor disse, não desista. Porque eu entrei na tua vida, foi para valer. Foi para te dar maravilhas, milagres na tua vida. E aí eu recebi a moto.
e hoje ando, ela está aqui, né? Maravilhado, cheio de maravilhas, né? Minha aposentadoria, aquilo que eu precisava, a minha moto, o transporte para ir aqui e para ir acolá, para não estar de pé. Deus me concedeu o milagre. E este mesmo milagre, Ele te concede na tua vida, amigo ouvinte desta palavra. Aceita Jesus na tua vida, maravilhado. Aceita Jesus, muda a tua história. Muda a tua história. Faz como João Batista, ele mudou a história dele. Ele abandonou as coisas do mundo. Ele abandonou. Tudo que eu fazia eu abandonei. Hoje eu sinto nojo de cigarro. Eu sinto nojo. Às vezes eu estou sentado na minha porta. E aí lá no salão de beleza, bem próximo, houve fedido demais, eu entro para dentro da minha casa, né? Graças a Deus, a maravilha, porque Deus, Ele trabalha honestamente. Ele tirou a bebida, fez eu bater o carro. Ele fez eu sentir aquele ventilador funcionando no meu peito, né? Para me abandonar. A dor, né? A dor. A dor. Ele me fez, Ele provocou a dor instantânea. E depois Ele tirou e me deixou esquecido. Eu nunca tinha. Eu entrei para dentro de casa com uma simplicidade, acompanhado pelo nosso Pai, nosso Jesus Cristo. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus, por esta oportunidade de estar dando este testemunho. Eu sempre gosto, nos cultos, né, na igreja, dar esse meu testemunho, como eu fui salvo. Eu fui salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui liberto. Eu fui maravilhado quando eu clamei e Ele se fez presente em minha vida. E que faz presente na tua, amigo ouvinte desta palavra. Ele quer salvar a tua vida. Ele quer salvar a tua vida e também a vida dos que moram na tua casa. Aceita Jesus na tua vida como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por esta oportunidade. Continue fazendo esta maravilha. Continue dando esse testemunho da minha vida, para mudar a tua vida, para mudar a vida de alguém, para mudar a vida de cada um, porque esse é o propósito de nosso Jesus. Deus, Ele fez o Filho dele para vir ao mundo, para salvar a humanidade. Aquele que obedece, aquele que faz por onde, aquele que faz a vontade do nosso Senhor. Aceita Jesus na tua vida. Jesus quer te salvar. Jesus quer salvar a vida, não só a tua vida, mas com a vida da humanidade. Eu agradeço esta palavra. Fique no seu coração esta palavra do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, é que eu agradeço esta oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, que palavra, que testemunho maravilhoso, né? Eu aqui ouvindo o testemunho do meu irmão e me emocionando, né? Porque eu pregava para ele tinha raiva. Ele dizia para mamãe, mamãe, diga para a Riba largar de falar da palavra, quando eu quiser eu vou para a igreja. Aí eu parei de pregar para ele, mas um dia eu passei lá e me deu vontade, e aí ele foi, e com 3 vezes que ele foi em seguida, aceitou Jesus como Salvador. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por ele. Ele disse que a pessoa tem que confessar com a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, lá diz o seguinte, a saber, se com tua boca tu confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então não tem outra. Cornélio, ele dava esmola, Cornélio, ele orava, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 10, lá conta a história de Cornélio. Ele orava, ele dava esmola, ele era uma pessoa boa, mas não basta ser só isso. Tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Cornélio e disse, Cornélio, Deus ouviu a tua oração e a tua esmola, chegou em memória do Senhor.
mas é preciso tu chamar Pedro para ele vir falar de Jesus para tu aceitar você e a toda a tua casa. E aí ele mandou o seu soldado chamar Pedro. Pedro estava em certa cidade chamada Jope, e aí Pedro veio, e Pedro não queria vir, mas Deus disse, vai, eu te envio até ele para tu falar do meu filho. E aí quando Pedro chegou lá, Pedro falou tudo a respeito de Jesus, e Cornélio, com a simplicidade, com a humildade que ele tinha, ele aceitou Jesus, e não só ele, mas toda a sua casa e toda a sua vizinhança que estava ali. E o Espírito de Deus caiu ali naquele momento. Então o Espírito de Deus, quando você aceitar Ele, Jesus, o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai fazer uma transformação, uma libertação, e você vai ser uma pessoa salva na pessoa do Senhor Jesus. Então eu agradeço por essa oportunidade, pelo meu irmão, pela vitória dele, pela moto dele, pela salvação dele, por ele hoje ser essa pessoa que eu vejo ele mesmo cansado, mas ele está lá na igreja, se congregando. Hoje ele é porteiro lá da igreja, o porteiro da casa do Senhor, que é como um porteiro, como uma pessoa que trabalha no restaurante. Ele está ali, as pessoas entrando para se alimentar da comida, né? Então ele está ali e as pessoas entrando dentro da igreja para se alimentar da comida, porque a palavra de Deus é comida. Então é por isso que Jesus quer que a gente se alimente da palavra, porque a Bíblia diz, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Com certeza. Obrigado. Comente aí o que você achou do vídeo, do testemunho. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém. Amém. E amém. Glória a Jesus. Glória a Deus.